No vídeo de hoje vamos nos aprofundar na crise imobiliária da China e quais os impactos para a economia brasileira. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda toda essa dinâmica. Bom, a China é a segunda maior economia do mundo, porém nos últimos anos vem sofrendo bastante no seu setor imobiliário. Para que vocês tenham uma ideia, o setor imobiliário é um dos maiores setores que mais impulsiona a economia na China. Ela representa cerca de 30% do PIB chinês. Porém, desde o ano de 2021, pós-pandemia, algumas empresas do setor imobiliário chinês, algumas das principais incorporadoras, vêm apresentando dificuldade para pagar suas dívidas. E no exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, uma delas que apresentou um grande problema no pagamento de dívidas foi a Country Garden. Aqui, como a Country Garden se tornou a mais recente personagem da crise imobiliária que atinge a China. Só lembrando que no ano de 2021, a Evergrande, também uma das maiores incorporadoras da China, também apresentou um calote da sua dívida. E isso trouxe um grande alerta para o setor imobiliário chinês. Porém, a Country Garden é a primeira incorporadora chinesa privada. E por isso que o temor dessa crise chinesa se agravou ainda mais. Só que para vocês terem uma ideia de parâmetros, a Country Garden tem mais de 3 mil projetos a serem entregues. A Evergrande, que foi o primeiro alerta no setor imobiliário chinês, tem aproximadamente 700 projetos para entregar. Então a Country Garden tem quase 4 vezes mais projetos para entregar do que a Evergrande. Então só para vocês terem uma dimensão da grande crise imobiliária da China. E como eu falei para vocês, o setor imobiliário chinês representa 30% do PIB. E claro que isso gera um grande impacto na economia chinesa e principalmente nos dados. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do setor imobiliário na China, lembrando que a China nos últimos 20, 30 anos ela cresceu muito favorecida por esse setor imobiliário. Né? O grande boom imobiliário que ocorreu na China acabou impulsionando muito a sua economia, né? Fazendo com que seu PIB crescesse anualmente mais de 10%. Né? Antes se falava num crescimento do PIB da China ali, 10%, tranquilo. Só que agora as coisas estão mudando. E para você ter uma dimensão do tamanho do setor imobiliário da China, mais de 65% da população chinesa investe no setor imobiliário. E com o setor imobiliário em crise, acaba afetando a poupança dos chineses. Para vocês terem uma ideia aqui, um dado aqui desde 2020, a poupança crescente na China teve o seu impulsionamento, porém a partir de 2022, ali final de 2022 até agora, ela anda praticamente de lado, algo que não se via já há muito tempo. E agora eu vou trazer para vocês agora um outro dado, que é a taxa de ocupação dos projetos já entregues, para você ver como que a bolha imobiliária da China ela já praticamente estourou. Essa daqui é a taxa de ocupação de casas entregues desde 2021. Então você pode ver que existem muitos projetos, porém eles acabam ficando pouco ocupados, porque segundo Xi Jinping, né, o presidente da China, os chineses acabavam utilizando o setor imobiliário para especulação, né, compra e venda de imóveis. A taxa de ocupação dos imóveis vem caindo gradativamente, com praticamente menos da metade dos projetos que são entregues acabam sendo devidamente ocupados. E existem até casos de cidades fantasmas onde foram feitos inúmeros projetos residenciais, prédios e simplesmente estão vazios, né? Viram praticamente cidades fantasmas mesmo, porque não tem ninguém para morar lá, porque são inúmeros projetos por causa da bolha imobiliária, ou porque simplesmente o projeto está parado no meio. E aí aquele projeto fica simplesmente parado e os investidores acabam tendo calote. E aí como que isso afeta a economia chinesa? Nós temos ali um problema no setor imobiliário, ou seja, os investimentos, principalmente no setor imobiliário, eles caem. Aqui tem um outro gráfico que eu quero trazer para vocês da Bloomberg, onde mostra que os investimentos desde 2021 no setor de imóveis vem caindo gradativamente. E com essa queda, o que você acaba tendo na economia chinesa? Menos emprego, ali quem trabalhava na construção civil acaba ficando desempregado. Nós acabamos sendo uma economia mais ociosa e, como eu falei para vocês, cerca de 30% do PIB da China vem do setor imobiliário. Então, com menos emprego, nós temos menos consumo e o grande retrato disso é no PIB da China, onde agora esse ano nós já estamos falando de um PIB anual chinês
próximo de 4, 4,5, assim, se conseguir entregar 4,5 já é uma grande vitória. Para uma economia que crescia 10, 12% ao ano, ter um crescimento de PIB de 4, 4,5 realmente é uma queda muito grande. E com o desejo da China, né, de sempre superar os Estados Unidos, o grande sonho do Xi Jinping é entregar uma economia realmente forte, a China vem manipulando seus dados. E aí a China suspendeu a pesquisa de desemprego entre jovens. Jovens esses que tem sido um grande problema pelo mundo todo, tá? Não é só na China. Nós temos problemas com jovens na Europa, principalmente a Alemanha. A Alemanha está com um grande problema dos jovens que não querem trabalhar. Aqui no Brasil nós temos o neném que nem trabalham, nem estudam. Então os jovens vem sendo assim, um grande ponto de atenção. E se o jovem não trabalha hoje, principalmente para o setor previdenciário, aqui no Brasil, no caso do Brasil, nós trabalhamos hoje para pagar quem está aposentado. Quando for o nosso momento de aposentar, quem vai estar trabalhando, se nem os jovens estão querendo trabalhar? Então, isso acaba gerando um grande problema social, né, e previdenciário. Na China não é diferente. E aí eles estão tomando essa decisão de suspender as pesquisas de desempregos entre os jovens. Então, com o cenário imobiliário fraco, nós temos uma economia fraca, consequentemente, nós temos um baixo crescimento. E outro agravante é que essa crise no setor imobiliário da China pode se expandir para outros mercados. Quais mercados? O mercado financeiro. E aí nós temos o grande problema de ter essa bolha no setor imobiliário impactar não só o mercado financeiro chinês, mas como o mercado financeiro global. Cerca de 30% das dívidas do mercado financeiro chinês é voltado para o setor imobiliário. Então, se há um default, né, se há um calote dessas dívidas, o mercado chinês acaba sendo impactado. O mercado chinês impactado impacta principalmente o Brasil, né? Hoje o Brasil, cerca de 30% das exportações de minério de ferro do Brasil vai para a China. Se a China tem um problema no mercado financeiro e no mercado imobiliário, nós vamos ter impactos aqui no Brasil. Aqui, o que acontece aqui no Brasil? Ações, principalmente de mineradoras, caem. Nós temos aqui a Vale, que está caindo praticamente 30% no ano. Eu vou trazer o gráfico aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui. As ações chegaram a bater R$90 e agora está em R$70, né? Já esteve mais baixo, esteve 62 ali na mínima aqui do ano, R$62. Então tem impacto. A balança comercial do Brasil sofre também, porque acaba exportando menos, a gente fica com uma balança comercial deficitária e com isso acaba gerando menos arrecadação para o governo. Menos arrecadação para o governo, o que ele vai fazer para conseguir contrabalancear essa menor arrecadação e menor exportação? Vai aumentar os impostos para conseguir suprir. Lembrando que a gente já tem um grande problema do déficit nominal do Brasil, então isso acaba impactando muito a economia brasileira. E a China, claro que tem um grande ponto, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Então isso acaba tendo um grande agravamento aqui na nossa economia. E o que a China está tentando fazer para conseguir, né, equilibrar economicamente ali o seu setor imobiliário? Ela está reduzindo juros, ela está indo na contramão de quase todo mundo. Lembra que o Brasil, Estados Unidos, Europa estavam subindo juros nos últimos anos? A China fez o contrário. A China, para tentar estimular a sua economia, ela vem baixando juros desde 2021, reduzindo juros para tentar incentivar a economia a crescer cada vez mais. Hoje o patamar de juros da China está em 3,45. Enquanto todo mundo, né, Brasil passou dos 13, Estados Unidos está na máxima histórica, está em 5,25 e 5,5, Europa também está com juros nas máximas ali, mais de 4%, a China está fazendo o contrário para tentar estimular a sua economia. Porém, isso não tem dado muito efeito economicamente. PMI, o que é o PMI? É o índice de atividade dos gerentes de compras, né? Se ele está acima de 50, significa que a economia está em expansão. Se ele está abaixo de 50, significa que a economia está em contração. E o PMI industrial, aço para construção civil e por aí vai, tem demonstrado dados fracos, principalmente esse ano, todos abaixo de 50. Só o último dado aqui de setembro que veio 50,2, mas o restante veio tudo abaixo de 50, ou seja,
significa que a economia chinesa não está conseguindo performar muito bem. Então essa crise imobiliária na China ainda pode se agravar ainda mais, né? O governo chinês está tentando colocar estímulos ali, principalmente nas empresas estatais, para tentar conseguir contornar esse problema, mas ainda podem ocorrer outros calotes de outras empresas e agravar cada vez mais até que momento que chegue no crash ali do setor imobiliário, assim como ocorreu nos Estados Unidos em 2008. Então, nós temos um grande problema na economia chinesa que pode se expandir para a economia global. E o Xi Jinping está fazendo de tudo para conseguir estimular e conseguir entregar o grande sonho dele, que é uma economia chinesa mais forte do que a dos Estados Unidos. Então essa crise imobiliária da China pode ser a maior crise do século e impactar os mercados globais. Lembrando que os Estados Unidos também está com um grande problema ali fiscal e também de taxa de juros batendo as máximas. Então esses dois problemas financeiros podem causar uma explosão financeira mundial. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo aqui trouxe informações relevantes para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado sempre quando eu subir um novo vídeo. Vou deixar outros 2 vídeos aqui nos cards também para que vocês vejam também sobre até onde a Selic pode cair. Esse vídeo está bem legal. E também a questão do déficit primário do Brasil. Então vou deixar esses dois vídeos aqui nos cards. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.